Nesse momento, vamos fazer a leitura do Evangelho nesse terceiro dia da Semana Santa, terça-feira, dia 12 de abril, semana em que Jesus Cristo foi crucificado e foi reconhecido por toda a humanidade após sua morte como realmente Filho de Deus, reconhecido por sua grande maioria e por todos como um grande homem profeta do amor, da justiça divina, do direito espiritual, que deve ser codificado para que, seguindo seus ensinamentos, possamos ter na terra a paz, o desenvolvimento e a oportunidade para todos, dos mais ricos aos menos ricos, porque para Deus essa questão de riqueza é apenas um detalhe para as provações dos dia a dia. O importante é, de acordo à vida que cada um tem, sabermos escolher bem os caminhos a seguir. E isso Jesus Cristo ensinou como ninguém. Se aprofundar na vida de Jesus é querer conhecer o método, a forma como você deve se orientar para tomar as suas decisões. Jesus não impõe decisões, ele mostra caminhos de poder, caminhos que Deus lhes concedeu desde os primórdios, os princípios da terra, mas que por desvio humano muitas vezes é mal compreendido, mal interpretado e coloca a grande maioria da população, da existência que Deus criou, em caminhos diferentes. E aí manda Deus Jesus, como mandou Buda, como mandou Krishna, como mandou Sócrates, Platão, Aristóteles, como mandou tantos santos pensadores para poder construir com a humanidade novos fundamentos, renovar os que já existem e ratificar o que é certo. Vamos ouvir o Evangelho e vamos ver o que a mensagem de hoje nos traz. Naquele tempo, fala Jesus, segundo São João. Jesus ficou profundamente. Jesus foi profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, eu vos digo, um de vós me trairá. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro, e fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simeão Iscariotes. Depois deu do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhes disse: o que tens de fazer, fazes logo. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhes queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que disse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Jesus saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora
foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podereis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: Para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás tua vida por mim? Em verdade eu vos digo, o galo não cantará antes que tu me tenha negado 3 vezes. Veja que é possível perceber que até o momento, até os apóstolos de Jesus não compreendiam toda a sua santidade. E que só foram compreender depois da morte e sua ressurreição. Até então eles tinham ele como um grande mestre, como filho de Deus até, mas sem saber a dimensão, apesar de Jesus já haver lhes falado antes as próprias profecias. De toda forma, hoje, mais de 2000 anos, nós, por exemplo, guardamos a Sexta-feira Santa como um dia em que Jesus Cristo foi morto. Esse dia é respeitado e deve ser respeitado por todos, porque nele só existe amor. Nele não há punição, apesar do pecado, mas nele há sempre a esperança do recomeço. Com a sua vinda, ele nos mostrou isso. Porém, com o pecado crescente da humanidade, na sua próxima vinda, já será uma vinda de julgamento, de separar o joio do trigo. Foi-nos dada a oportunidade, 2000 anos se passaram. Busquemos nós nos encontrar com os bons valores. Vamos medir nossas ações naquilo que nos faz se sentir bem verdadeiramente, sem receio, sem temor, sem precisar passar por cima do próximo para alcançar os nossos objetivos. Vamos fazer com que a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua, que é uma grande fonte de atraso para quem não bem sabe usá-la, de inserção de pecados, e pecados acumulados leva depois problemas de saúde, leva à morte inclusive. Vamos utilizar ela para promover o bem-estar, o conhecimento, promover o desenvolvimento das capacidades para aqueles que buscam, da criação de oportunidade para aqueles que surgem e que vivem e que há de surgir. E assim todos tenham a oportunidade, independente de riqueza ou pobreza, mas de construir entendimentos, conhecimentos e seu caminhar, os caminhos certos. Vamos pesquisar mais Jesus Cristo, independente da igreja que você participe ou se não participar de nenhuma, porque nele tem todas as respostas que precisamos para essa vida física e para seguirmos na vida espiritual. Após isso, tenho certeza que Deus deve ter cuidado de como devemos seguir. São 80, 100 anos aqui na Terra que não devem ser por nós desafiados a ponto de acharmos que temos capacidades suficientes para fazermos o que quisermos, visto que nem a morte a gente consegue vencer. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.